A gente teve uma tentativa de início de protestantismo no século XVI com as invasões francesas, né? Com o famoso Villegagnon, que mandou um abraço para você, Vilela, e para todo mundo aí, né? No século XVI, né? Villegagnon, que chegou lá no Rio de Janeiro, dia 10 de março de 1557, não é isso? 55, né? 55, que é o primeiro culto protestante oficialmente nas Américas, né? E só que isso não vinga, né? Nem a presença dos holandeses, e aí só no século XIX, quando o Brasil vai se abrir, né? Já no período aí de Dom Pedro II, e que vai ter uma abertura, né? Com uma nova Constituição, e que permite, por causa da imigração de suíços, de alemães, presença de ingleses, se permite que os terríveis protestantes têm uma liberdade controlada dentro dos seus próprios ambientes. Então a gente tem aí mais ou menos 200 anos de tradição protestante no Brasil, vamos dizer, enraizada, principalmente nessas comunidades imigrantes, né? Que também tiveram aí a presença de americanos que vieram para cá por causa da guerra civil americana e se Santa Bárbara do Oeste, americana. A Rita Lee Jones é descendente desses americanos. Ela não curtia muito isso, mas não deixa de ser verdade. Era neta de metodistas. E aí eles vieram principalmente batistas, e aí surge o que é chamado de protestantismo de missão na metade do século XIX, né, com congregacionais, com presbiterianos, com batistas, metodistas, né, que chegam e começam a espalhar essa fé no Brasil com limites, né? Então, por exemplo, o protestantismo brasileiro, que é interessante isso, né? Ele é uma terceira ou quarta mão, né? É muito diferente, porque ele tinha limitações, não podia construir uma igreja protestante, a não ser uma cidade de predominância alemã ou suíça, Nova Friburgo, por exemplo, ou cidades do sul, que é migração alemã, né? Nova Petrópolis. Você podia fazer alguma coisa assim, mas as igrejas não podiam ser igrejas mesmo, elas sempre... Não podia ter campanário, não podia ter cruz, tudo proibido pelo Estado, né? Era tudo cara de caixote, né? Como igreja de periferia. Uma casa com a placa e mais nada. Mas o que acontece é que, por incrível que pareça, esse protestantismo que surge, protestantismo histórico, ele era um agente transformador na direção da modernidade. Quem pensava em estudo, em conhecimento, em progresso, educação para todos, educação é que se associou a esse protestantismo original que se estabelece no século XIX, apesar de muita perseguição, um protestante não podia ser enterrado no mesmo cemitério. Até isso. Por que foi fundado Mackenzie? Porque o protestante não pode estudar numa escola comum. Então existe uma repressão, né? Ele não poderia ser enterrado num cemitério católico, que era Campo Santo. Aí tem que ter outro cemitério protestante. Por isso que foi fundado. Foi em função dessa relação de discriminação, né? E aí fica difícil da gente achar que tudo bem com esse tipo de procedimento, né? E por incrível que pareça, principalmente por trabalho de gente leiga, principalmente por gente que saiu distribuindo a Bíblia pelos interiores do Brasil, esse protestantismo começa a se desenvolver e a crescer, e vai ter um impacto muito significativo na formação da realidade brasileira, mas a gente vai ter uma transição, né? No começo do século XX a gente tem uma chegada dos chamados movimentos pentecostais, com dois muito distintos, que é as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, né? Chegando aí com dois missionários suecos, conhecido, né, o famoso Gunnar Wingren e Daniel Berg, e Luigi Francescon na Congregação Cristã do Brasil, ítalo-americano, e esse movimento começa, vamos dizer, a adquirir contornos, especialmente a Assembleia de Deus, mais de brasilidade, criam, digamos, uma igreja muito peculiar à realidade nossa aqui. E depois da década de 50 começam movimentos novos, que são igrejas de cura divina, movimentos como a Igreja Quadrangular, depois a Igreja da Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor. E aí, a partir de 1977, nasce um negócio muito diferente chamado neopentecostalismo. Então a pergunta que a gente coloca é o quê? Aquilo que é protestantismo raiz, que tem a sua presença no Brasil, eu acho que é mais, vamos dizer, detectável nas igrejas históricas, ele passa por um processo
que é até difícil de analisar, né? Porque nesse meio pentecostal, como a coisa se distancia em muitos aspectos, algumas dessas igrejas antigas proibiam estudar, imagina. A tradição protestante, por definição, ela se opôs ao jeito medieval de ser, valorizando o estudo e o aprofundamento cultural, né? E esse pessoal entra numa pegada meio obscurantista, né? E quando chega o neopentecostalismo, aí eu não sei, acho que eu vou jogar a batata quente na mão do Franklin, na sua, para saber se esses movimentos neopentecostais podem ser considerados protestantes, ou a gente está vendo uma outra coisa aí. Então a gente está falando aí de 5 ondas, né? Ondas, eu não sei se eu poderia usar essa metáfora, né? Mas o fato assim... A Batista está onde nessas ondas? Então, vamos lá, por partes aqui. Batista é histórica. Nós falamos de 4 reformas, pelo menos. Então, a luterana, a reformada, baseada em Genebra, Zurique, a anglicana, de Henrique VIII, e a anabatista. Dessas 4, a anglicana é que vai provar mais divisões. Ah, é? Então, Subdivisões. Então, assim, mais ou menos aí 100 anos depois da fundação do anglicanismo, então começa dentro do anglicanismo um movimento de contestação do anglicanismo. Alguns pregadores, alguns eruditos de Cambridge, sobretudo, começaram a se tornar muito críticos do anglicanismo, porque eles viam o anglicanismo como uma via média. Ou seja, o anglicanismo tinha uma doutrina reformada, mas manteve a estrutura e a liturgia do catolicismo, né? Então, esses críticos começaram a ser chamados de puritanos, que não tinha nada a ver com aversão a sexo, bebida, fumo. Porque ficou associado o puritanismo a isso. Exatamente. Né? Até o C.S. Lewis diz que a gente tem que imaginar os puritanos como o oposto do que se caricaturiza deles, né? Então, ele vai dizer, olha, o puritano fazia amor com sua esposa para a glória de Deus, bebia, fumava, só que eram os eruditos, formados em Oxford, formados em Cambridge, usavam as roupas da moda, eram os caras antenados com tudo que estava sendo debatido do continente europeu. Essas coisas vieram depois. Exatamente. Né? Então, o puritanismo nasce como um movimento de crítica ao anglicanismo, que era a igreja estabelecida. Então, começa ali um movimento de crítica. Os Estados Unidos é muito puritano? Vamos chegar lá. Então, dentro da Inglaterra começa, então, uma parcela do puritanismo começa a criticar a igreja anglicana, e daí vai vir o presbiterianismo. Tá? Que também vai ter influência do John Knox na Escócia, que bebeu lá em Genebra, era co-pastor, ele era pastor da igreja, ficava do lado da igreja de Calvino em Genebra. Então tem a igreja de São Pedro e do lado da igreja escocesa. Até hoje está lá os 2 templos juntos, né? Então, aí tem os presbiterianos. Depois vem os congregacionais, saindo dentro do presbiterianismo. Então os presbiterianos pensando num tipo de governo representativo e rompendo com a ideia de uma única igreja episcopal, que era a igreja anglicana. Dentro do presbiterianismo, então, os congregacionais começam a falar da ideia do governo da Assembleia, não do governo de presbíteros. E dentro do congregacionalismo estão os batistas, que levam o argumento congregacional a um ponto mais amplo. Bom, se a igreja é governada por Assembleia, essa Assembleia tem que ser uma Assembleia de crentes. Então a gente tem que abandonar o batismo infantil e começar a batizar crentes, confessantes, pessoas que possam dar uma profissão de fé pública de que eles seguem a Jesus e se responsabilizam pelo governo conjugado da igreja. Mas, dentro da igreja anglicana, mais adiante, 100 anos depois do puritanismo, aliás, antes de chegar lá, né, aí o puritanismo começa a ser perseguido pelos anglicanos. Como o Sayão falou lá no começo do programa, eles vão para a Holanda, primeiro Amsterdã, depois Leiden, e de Leiden eles vão para Plymouth, a plantação, Plymouth Plantation, lá em Massachusetts. Muito legal de visitar. Você foi pastor lá perto, né? Sim. Você foi vizinho ali da... Eu achei bem legal, porque eu visitei lá, eles reconstituem como é que foi essa chegada o forte, do Mayflower, tudo. Tem o Mayflower tudo lá, né? Exposto lá para visitar, muito né? legal. Aí foi legal, porque eu estava conversando com o pessoal, né? Aí eu conversei com eles falando com um sotaque meio diferente, né? Falei, mas sotaque de vocês não é de inglês? Que tipo de sotaque é esse? Ah, nós somos holandeses. Ah, vocês são holandeses? Vocês também estão vindo para cá? Por quê? Nós morávamos no Brasil. E aí fomos expulsos de lá e chegamos aqui há pouco tempo. Estou esperando até um parente meu chegar. Eles representam, sabe? Eles respondem como personagens da época. Porque chega em 1620, né, nessa ocasião. Então é muito interessante essa realidade. E aí tem o culto de ação de graças, né, que metade dos puritanos morre,
de doença, de guerra, lutando contra índio. A outra metade fica viva, passa o inverno, né, 1621, e só consegue permanecer vivos porque uma tribo indígena começa a ajudar eles a cuidar, a plantar, a pegar... plantar abóbora e milho. Os quanto, né? Os quanto é o índio que vai viver com eles, vai morrer. Uma história muito legal. Muito legal. Os quanto se entra na aldeia, vive com eles e vai morrer. Ele assim, foi abraçado pela comunidade ali. Aí tem o famoso quadro idealizado, né? Os puritanos e os índios comendo na quarta-feira de novembro, na quarta-feira, na quarta quinta-feira. Que a gente comemorou agora. É ação de graças, né? É a última mensagem pregada que está no YouTube. Da Black Friday exatamente. Para mim é um dos grandes feriados. É o único feriado protestante. E para mim é um feriado muito significativo, porque você... Que no Brasil oficialmente é reconhecido. Exatamente. Oficialmente. No passado, década de 80, tinha culto aqui no Morumbi, fazia um culto aqui no Morumbi, tá, com cânticos, etc e tal. Mas aí começa a migrar, fugindo da perseguição anglicana para a América, os congressais primeiro, depois os presbiterianos. De certa forma, eles vão fundar a América contemporânea. Os anglicanos começam a enfrentar crises na Inglaterra, por causa do deísmo, etc e tal. Aí surge um homem chamado John Wesley, que vai fundar em Oxford, onde ele estudava, e fazer lá o doutorado dele em filosofia. Clube Santo. O Clube Santo, os metodistas. E esses metodistas, né, também uma história longa tornada curta, eles vão se dividir entre eles. Um grupo fica com George Whitefield, de uma pegada mais calvinista, mais focada na teologia de Calvino, e outro grupo, ligado a John Wesley, um homem chamado John Fletcher, vão redescobrir os escritos de um teólogo holandês chamado Jacob Arminius, de Leiden, que era desconhecido na Inglaterra naquela altura. E eles vão se tornar os arminianos. E os dois grupos vão se separar. John Fletcher, né? John Fletcher. Experiência do coração puro. O John Wesley é a experiência do coração aquecido. O John Fletcher é do coração puro. Exatamente. Que é a ideia da perfeição cristã, né, que ele vai começar a defender, né? Mas aí os metodistas... Toma cuidado com o Frank, que ele é muito calvinista. Opa, né? É mesmo? Mas eu sou bonzinho, eu gosto do Arminius. Mas ele foi predestinado a ser calvinista. Eu gosto do Wesley. O Wesley dizia, né, que a diferença da teologia dele para Calvino era o fio de cabelo, né? Mas você sabe o que é interessante? Hoje tem uma polêmica maluca aí dos calvinistas e arminianos. A gente fez um debate aqui. Mas o curioso é que, digamos, os calvinistas e arminianos originais, eles eram muito gente boa. Inclusive, ele está mencionando aí o George Whitefield, que é um grande avivalista, né? Talvez os maiores pregadores da história, né? E ele era muito amigo do Wesley. Um de um lado, outro de outro. E ficou famosa a frase do Wesley, né? Que ele falou quando chegasse na eternidade e que ele não estaria... você vai encontrar o Whitefield no céu? Que vocês estão pensando tão diferente. Ele falou assim, eu vou, mas com certeza eu vou estar muito mais longe de Cristo do que ele, que talvez eu não consiga nem cumprimentá-lo. E o Whitefield pediu para o Wesley, ele deu ordem expressa para quando ele morresse, o Wesley pregasse o sermão fúnebre dele. E os dois, um calvinista e outro arminiano. Mas só voltando à história, o ponto aqui, né, onde nós chegamos aqui, né? Então, assim, aí vem o metodismo. Dentro do metodismo, por causa do John Fletcher, né, do coração puro, surge o movimento de santidade, que era um movimento muito preocupado com a questão interna do coração, de uma vida piedosa, de ter uma segurança de salvação baseada na transformação do coração. E esse movimento aí vai ter uma influência forte na Inglaterra, no final do século XVIII, começo do século XIX, chega nos Estados Unidos, e aí do movimento de santidade, que aí transcende denominação, surge o movimento pentecostal. Então aí você tem várias gerações, né? Então você tem o movimento de reforma original no continente, Wittenberg, Genebra, Amsterdã. Você tem um segundo impacto desse movimento em Edimburgo, em Londres. Esse movimento chega na América, e na América aí começa a se dividir mais, então se fracionar mais. Então, dentro do movimento metodista vem o movimento de santidade na América, e do movimento de santidade vem o movimento pentecostal. E aí do movimento pentecostal chega no Brasil, mas também chega no Brasil de forma indireta. Porque, como o Sayão notou, chega aqui por meio de missionários suecos e de um ítalo-americano. Então, assim, quando tanto o movimento de reforma como o movimento pentecostal chega no Brasil, já chega meio diluído. Daí a ideia de um protestantismo sem reforma, quer dizer, o protestantismo brasileiro é muito reativo.
A gente pode pegar um exemplo aqui, a questão da justificação pela fé, que era um dogma central para Lutero, para Calvino. Eu trato disso um pouquinho no meu livro aqui, quando eu falo de sola gratia e sola fide. O movimento brasileiro de reforma não fala mais de justificação. Olha, quem crê vai ser declarado justo, ou seja, todos os pecados são perdoados até do futuro. A pessoa agora é vista por Deus como um homem, uma mulher completamente justo. Não, a linguagem da fé aqui é: quem aceita Jesus aqui como Salvador? Quem aceitar Jesus como Salvador está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Quando isso é uma ideia até estranha para o protestantismo original, tanto arminiano como calvinista, que eles falavam da perseverança dos santos. O calvinista dizia, o arminiano dizia, não, o que tem fé tem que perseverar na santidade, porque há um elemento de tensão entre... Mas isso também tem a influência dos evangelistas do sul, dos Estados Unidos, que simplificaram. Então, coisa... o protestantismo que a gente chega aqui é americano, mais simplificado, sul, mais perfil exatamente. Peculiar, né? Então, não é um protestantismo... Raiz. Não é um protestantismo raiz, eu acho até que muitos dos protestantes brasileiros, eu vou dizer uma coisa, o pessoal vai ficar bravo comigo, acho que você nunca mais vai me convidar para vir aqui. O pessoal, em grande parte, é espiritólico, né? É uma mistura de visão espírita e católica, e o sujeito tem um verniz protestante. Sim. Isso não é quase gnóstica, uma crítica necessariamente, mas uma constatação. Porque quando você vê a maneira que a pessoa raciocina, como é que ele pensa, né, como é que ele encara, por exemplo, um líder da igreja, ele não encara como um pastor neotestamentário, ele encara como um sacerdote que intercede por mim. O cara chega para mim e fala, não, você ora por mim. Eu falo, mas por que você não pode orar? Não, mas a sua oração é mais forte. De onde você tirou isso? Por que a minha oração é mais forte? Só porque eu estudei a Bíblia mais, eu posso pregar de maneira mais aprofundada? Isso não é verdade. A ideia do sacerdote de todos os crentes é totalmente limada. Então você tem uma crise nesse sentido que eu não sei, querendo ser otimista, eu diria que a gente tem um possível protestantismo em formação na realidade brasileira. Porque, na verdade, a maneira como ele cresceu, que foi principalmente pela via pentecostal, e a via pentecostal ela tem vários elementos interessantes. Primeiro, é que ela é de origem popular. O protestantismo raiz, ela vinha de estudiosos e pessoas que apresentavam a coisa com uma consistência histórica maior e até teológica doutrinária. Isso cresce na espontaneidade do vazio que a tradição católica deixou no interior do país, e essas pessoas na boa vontade, e as pessoas tiveram experiências importantes, significativas e transformadoras, até porque a fé protestante ela tinha mais condição de lidar com os desafios que a realidade estava apresentando em relação ao que o pessoal tinha em mente depois. E até pelo mundo mágico que o brasileiro estava enfrentando, com uma espécie de pessoas com experiências no mundo espiritual, que os protestantes históricos não estavam muito acostumados a lidar com elas, esse pessoal estava acostumado a expulsar demônio e fazer coisa desse jeito. Então a coisa entrou por aí, mas ao mesmo tempo aconteceram duas coisas interessantes. Uma parte desse protestantismo pentecostal, até eu escrevi uma brincadeira, tudo com P, né? Protestantismo para o Brasil. Protestantismo, perspectiva do protestantismo para o Brasil, né? Para poder pensar o principal problema do país português, uma coisa, uma brincadeira que depois eu te encaminho aí. É muito curioso que uma parte desse protestantismo ele se voltou para as raízes. Por exemplo, olha a história das Assembleias de Deus. Elas começaram na realidade brasileira com uma ideia de que, como se diz, a letra mata. O importante é você ter a espiritualidade acentuada, o batismo com o Espírito, manifestação de dons. Chegou um momento em que a Assembleia parou e falou, peraí, precisa estudar. Aí eles começaram a investir em seminários e centros de estudo. Hoje você tem livros teológicos de alto calibre publicados pela Assembleia de Deus. Mas outros movimentos foram num caminho muito complicado. Aí surge o neopentecostalismo como herança posterior. E o neopentecostalismo vai entrar num caminho de teologia da prosperidade, vai entrar numa espécie de ideologia da prosperidade, né? ênfase, ênfase no mundo mágico de maneira acentuada. Se você fizer tal ritual, se você comprar a rosa sagrada, se você beber a água, copo de água em cima da televisão, você vai ter suor pedaço da cruz, o tocar o lenço que o pregador estava... Isso é muito parecido com a lógica medieval.